capítulo 5. Vamos ficar de pé para a leitura dos versículos 13 a 16. Tiago 5, versículos 13 a 16. Todo mundo achou? Ok. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ore, que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em o nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém. Nosso Deus e Pai, seja conosco esta manhã, ao examinarmos a Tua Palavra, que é soprada por Ti, foi soprada por Ti, inspirada por Ti, proveitosa, uma luz, uma lâmpada, uma espada. Opera em nós pelo poder do Teu Espírito Santo, tudo que aqui está contido. Em o nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. Podemos sentar. Nós somos tidos como uma igreja séria. Infelizmente, hoje em dia, existe essa categoria de igreja. Infelizmente, a imagem, tanto da igreja como também do clero, anda desgastada e com certas razões, com boas ou más razões, digamos. Muitas coisas têm sido feitas em nome do Senhor e muitas coisas têm sido feitas em nome do mover do Espírito Santo. Portanto, eu tenho que dizer novamente que eu não peço desculpas por ser um pentecostal. Eu creio no mover do Espírito Santo de Deus. Eu creio na operação milagrosa do Espírito Santo no nosso meio. A própria igreja é um milagre e depende de um milagre a cada dia. E eu creio na continuidade da operação do Espírito por meio de dons espirituais. Nós temos visto muitas coisas feitas, como falei, que às vezes trazem descrédito ao mover do Espírito ou à ideia de que o Espírito faz qualquer coisa além de só nos convencer da verdade da palavra de Deus. Mas o Espírito opera na igreja. De fato, a igreja não existe sem que o Espírito Santo esteja presente e operante. Desde o dia de Pentecoste, nós vivemos na era do Espírito Santo. Antes de Pentecoste, o Espírito Santo se movia apenas através de indivíduos, como Sansão, que pelo poder do Espírito venceu os filisteus, ou dos profetas Elias, Samuel, Isaías, que se viram no dia do Senhor na presença de Deus e no Espírito viram coisas, entenderam coisas, Ezequiel e outros. Mas agora, desde o dia de Pentecoste, Pedro ficou de pé e disse: isso é aquilo que foi prometido pelo profeta Joel. E ele fala sobre sinais, prodígios, sonhos, visões, profecia. E nós estamos tentando ao longo desses domingos mostrar biblicamente o potencial e os limites destes dons espirituais. Porque há potencial, sim, mas também há certas disciplinas que nós precisamos obedecer, senão acabamos nos encantando com a manifestação do Espírito, mas não nos ancoramos na palavra de Deus, e aí começamos a inventar moda, e a igreja não foi chamada para fazer isto. O Espírito Santo se manifesta certamente nos convencendo do pecado, do juízo, da morte e do juízo vindouro. Jesus mesmo falou que isso seria o ministério dele. Ele falaria de tudo que recebera de Cristo. Também sabemos em Romanos, se abrir Romanos 5:5, você pode ver que o Espírito Santo literalmente faz com que nos sintamos amados por Deus.
Recebemos o amor de Deus. Veja Romanos 5, versículo 5. Diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Se nós nos sentimos amados por Deus, é pelo poder, é pela manifestação do poder do Espírito Santo. Sabemos também que é pelo Espírito de Deus que nossos olhos são abertos e enxergamos a verdade. Nós conseguimos olhar através deste véu da nossa humanidade que nos cega, nos confunde. Eu recebi uma mensagem essa semana de um jovem. Eu recebo mensagem todo dia pela Facebook, porque a Facebook se tornou assim uma espécie de instrumento de pastoreio. Tenho pessoas me pedindo conselho o tempo todo. E um jovem diz: eu acho que eu não acredito mais em Deus. Eu disse: você acha que não acredita mais em Deus? Como é que? Então por que você está falando comigo? Ele disse: não, porque eu estou confuso. Eu disse: por quê? Porque eu ando lendo e vendo essas coisas, aquelas coisas, e me parece razoável. Ele disse: meu filho, você está gastando tempo na palavra? Você está pelo menos gastando tempo na YouTube, ouvindo mensagens de pregadores que usam a palavra de Deus como sua base? Disse: não estou não. Então, você está confuso, você está se tornando cativo por muitas vozes, e sua cabeça está um mingau, tem um véu na sua frente, você não está enxergando claramente. O que diz em 2 Coríntios 13, versículo 17 e 18? Diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ele vai nos transformando a cada dia. Nós crescemos no Senhor ou nós minguamos no mundo. O cristão não pode crescer só dando ouvidos ao mundo. Você não pode ter uma apreensão da verdade somente assistindo o Jornal Nacional, Fantástico, e lendo a revista Veja, Época e certamente não Caras. Muito obrigado, pastor. Um amém. Um amém. Diga para o seu vizinho: não pode. Diga para alguém: não pode saber a verdade, não pode crescer no Senhor, fazendo da igreja apenas uma espécie de pouquinho de igreja e agora muito do mundo. Não é? Se você beber um suquinho de laranja uma vez por semana e o resto da semana você beber Coca-Cola, o que vai acontecer? Você vai morrer. Isso é loucura. Aquilo tem 7 colheres de açúcar e mais um monte de coisas que derretem ferrugem e derrete dentes e causam toda sorte de mal, não é? E não me diga: eu só tomo Coca Diet. Também está cheio de coisas. Você tem que parar com isso e beber água e suco natural, senão sua saúde vai para o espaço. Você é o que você consome. E se você encher a sua cabeça de lixo, o que vai acontecer? Sua cabeça vai ser um esgoto. Nós temos que nos expor àquilo que vem de Deus, e o Espírito Santo vai tirar a venda dos nossos olhos. Mas não pense que apenas entrando uma vez por semana você vai ouvir uma palavra e de repente você vai pensar claramente e com liberdade. Não, o Espírito Santo sim faz isso. Mas vamos continuar. Ele também concede dons, como nós estamos falando esses dias. 1 Coríntios 12, versículos 4, 5 e 6. Ele concede dons. Este mesmo Espírito que derrama o amor de Deus no nosso coração, nos faz sentir, nos dá a certeza do amor de Deus, que nos dá liberdade para ver Deus, ver a verdade de Deus. Ele também concede dons, dizendo: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E isto para quê? Visando o bem comum. O Espírito Santo quer o seu bem.
O Espírito Santo não quer te colocar numa camisa de força para você ser uma beata ou um beato, todo assim, reprimido e triste, todo piedoso, mas chato. Não, Ele quer te fazer bem. Deus quer te fazer bem. E mais, Ele concede dons de cura divina. Versículo 28 de capítulo 12 ainda. Paulo enumera os dons aqui, de novo, e diz: assim na igreja, diga comigo, na igreja, assim na igreja. E esta colocação é fundamental, e eu tenho enfatizado isso ao longo dessa série toda. Assim, na igreja, diga comigo de novo, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, e depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Resposta é claro que não. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons, ou seja, os dons que são necessários para aquele momento. Se a pessoa está enferma, você não precisa do dom de profecia. Se a pessoa está confusa, você não precisa, para ajudar essa pessoa, o dom de falar em línguas. Cada dom tem seu propósito. E todos nós podemos ser usados e ser instrumentos do Espírito Santo e ajudarmos a edificar o nosso próximo na igreja, porque foi na igreja que Deus estabeleceu isto. Você é um profeta frila. Sabe o que é um frila? Vocês profissionais sabem o que é frila? É freelance. Tem pessoas que têm carteira assinada e tem pessoas que são freelance, que são pessoas que vêm e fazem, né? Então, a gente tem uma editora, então nós temos pessoas que trabalham com carteira assinada, mas de vez em quando a gente faz a gente lança a mão de um profissional que vem como freelance, ou seja, ele só trabalha conosco para aquele trabalho. Então, pessoas que dizem: você é um profeta frila, vou por aí profetizando quando Deus quiser, não tem ligação à igreja nenhuma. Não, eu sou de Jesus, sabe? Esse negócio de igreja é meio restritivo. Esse negócio de igreja, não precisamos disso. Afinal de contas, igreja é para pessoas inseguras. Não, eu estou seguro em Deus, eu não preciso de pastor, não preciso de igreja. Paulo deixa claro, ele estabeleceu estes dons na igreja, é no contexto de uma igreja amorosa, uma igreja piedosa, uma igreja que ora e uma igreja que tem compromisso que estes dons operam para o nosso bem, inclusive os dons de curar. Agora, Paulo, nós temos exemplos de Paulo que foi usado tremendamente neste dom de cura divina. Abra em Atos capítulo 14, só como exemplo, vou dar só alguns exemplos aqui. Atos 14. Versículo 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou
andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele que trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isto? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. E não é isso que acontece? De repente alguém começa a ser usado por Deus no sentido de cura divina, e pessoas já acham que ele está assim com o Deus Todo-Poderoso, que ele é o cara, ou que ela é a pessoa, né? Se for uma senhora que ora pelos enfermos, ou um homem que ora pelos enfermos, acham que a pessoa em si não é inteiramente humano, não é inteiramente divino, é alguma coisa no meio. E foi a reação dessas pessoas sem entendimento. Nós costumamos endeusar pessoas que são usadas pelo Espírito Santo, e aí que mora um dos grandes perigos de dons espirituais. Achamos que aquela pessoa é a porta para o céu, aquela pessoa é Deus do céu e fulano na terra. Não é. E eles rasgaram as vestes e disseram: nós somos iguais a vocês. Ou seja, nós temos que entender que quando Deus age, é Deus quem age, não somos nós que agimos, é Deus quem age. Se nós tivermos fé, se nós orarmos, eu creio que Deus vai curar muitas pessoas aqui neste lugar. Deus vai curar muita gente neste lugar, porque a partir dessa semana nós vamos começar a orar pelos enfermos o tempo todo, antes e depois de cada culto. Não, sem cerimônia, não vamos fazer fila, mas eu não tenho aqui óleo, mas semana que vem eu prometo, nós vamos ter óleo aqui e nós vamos orar pelos enfermos sempre que pedirem, sem cerimônia. Você pode me pegar no corredor, antes do culto, depois do culto, os pastores, e não tem que haver assim noite de milagres, noite do descarrego, essas coisas, nada disso. Nós vamos orar por quem pedir. Quem tiver enfermo, chame os presbíteros. Pode pegar a gente no corredor, pode me pegar ao lado do meu carro, se souber qual é o meu carro está aqui atrás, porque eu vou andar com esse óleo. Nós vamos andar com esse óleo, pastores, vamos andar com esse óleo, e quem pedir, nós vamos parar tudo e orar por você, para você ser curado, e quem você trouxer, nós vamos orar por essa pessoa. Mas nós não somos diferentes, somos os presbíteros, somos os líderes, mas eu vou chegar aí. Veja, Paulo teve esse cuidado, embora usado. Gente, estamos falando de um homem que estava paralítico desde criança, nunca tinha andado, e de repente ele se volta e diz: levante-se, e o homem levanta. Todo mundo conhecia, com certeza pedia esmola, e todo mundo conhecia o homem, e de repente ele se levanta. É uma cena forte, não é não? Atos 19, olha só. Atos 19, versículo 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Aqui já é uma passagem que me causa um certo constrangimento. Por quê? Porque tem aquele negócio de sal grosso e de óleo ungido, aquela coisa. E quantas igrejas não costumam criar uma indústria de oração, uma indústria de bênção? Esse sal veio de não sei aonde, esse óleo veio
lá dos rios, não tem óleo no Rio Jordão, é água que vem do Rio Jordão. Esse óleo veio de azeitonas consagradas, ou de óleo de girassóis do Monte das Oliveiras. Não, mas, ou seja, muita confusão em torno disso, não tem nada. Mas veja só, gente, houve uma mobilização de fé. As pessoas traziam, diziam: ora, eu quero orar por alguém, não posso estar lá e tal. Então, nós não vamos vender aqui jamais panos de oração ou lenços de oração, não vamos distribuir azeite ou qualquer bugiganga, não é? Por quê? Porque isso é magia, isso não é oração cristã. Oração cristã é algo que mobiliza a nossa fé em Deus, nunca no objeto, nunca na pessoa. Paulo rejeitou, Barnabé rejeitou, ele permitiu que levassem, para quê? Para ser apenas um instrumento de fé, um ponto de contato. Mas nós não vemos os apóstolos criando uma indústria de panos de oração. Enfim, capítulo 20, seguindo em frente, capítulo 20, versículo 7, diz, isso é fantástico: no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, e continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Extraordinário, extraordinário. Já houve outros casos disso, sim. Ao longo da história já ouvimos tantos casos de curas tão milagrosas que ninguém acredita. Até trazendo laudo médico, dizendo: mas isso de repente era psicossomático, de repente não estava morto de fato. Mas foi relatado na palavra de Deus algo assim. Deus pode continuar a agir assim? Sim, Ele pode continuar a agir assim. Quantos creem que Deus pode continuar a agir assim no nosso meio? Pode. Temos ousadia de pedir, porque só basta pedir, só falta pedir. Sabemos que Cristo também fez da cura divina parte integral do seu ministério. Em Mateus 4, versículo 23, apenas um de 3 referências que dizem a mesma coisa. Mateus 4, 23 diz: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, propagando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Gente, o Evangelho não é só uma filosofia, é o poder de Deus. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus. E com a pregação do Evangelho que Paulo fez, que Barnabé fez, que Jesus fez, acompanhou a pregação do Evangelho a oração pelos enfermos. Sempre fez parte, deve fazer parte. E eu tenho falado com os pastores, nós temos que voltar a praticar isso, a orar por pessoas enfermas, porque faz parte. Não, isso não precisamos. Que não, nós precisamos. Quantos aqui não estão enfermos e precisam de uma cura? Quantos aqui não conhecem alguém que precisa não só ouvir falar de Cristo, mas precisam de cura divina? Paulo disse: é o Espírito que faz, é o Espírito que concede. Nem todos têm o dom de profecia, nem todos são apóstolos, nem todos operam milagres, nem todos têm dom de cura, mas nós temos instrução. Continuando, quando Jesus mandou os seus discípulos, não os 12, os 72,
pregar a palavra em Lucas capítulo 10. Veja, pode abrir. Lucas capítulo 10 diz: depois disso o Senhor designou outros 72, ou seja, outros 72, não era 60 mais os 12, outros 62, e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão! Eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdam ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ele voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Ou seja, cura e pregue, pregue e cure. A cura divina acompanha, anda de mãos dadas com o anúncio do reino de Deus. Eu ainda vou preparar uma série aqui sobre o reino de Deus, ainda vou falar sobre o reino de Deus em breve, mas ao anunciar o reino, ao anunciar a chegada do rei, ele se cure os enfermos. É interessante que Paulo afirma a cura divina como entre os outros dons. Não é o dom mais importante, a não ser que você esteja enfermo. Se você estiver enfermo, é o dom que você precisa receber, assim, o benefício deste dom, através de alguém que se disponha a orar por você. Agora, uma das coisas interessantes sobre este dom, e nós vemos esta evolução na carta que acabamos de ler, no início, nós começamos a ler no início, Tiago 5, voltemos a Tiago 5, é que aqui Tiago está falando sobre a fé, a oração da fé, e sobre a vida normal da igreja. Vou ler de novo essa passagem que nós lemos ao abrir a nossa reflexão hoje. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Fizemos isto. Hoje nós dobramos o nosso joelho, e tantas vezes quanto pudermos, estaremos aqui orando, dobrando o nosso joelho, pois esta é uma casa de oração. Esta não é a casa de Deus no sentido de ser o seu lugar de habitação. Eu sou o templo do Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo. Se você pertencer a Cristo, o Espírito Santo já veio e habita o seu coração. Onde você estiver, Deus habita no seu coração, seja numa igreja ou fora da igreja. Mas isso não quer dizer que a Assembleia dos Santos não tenha a sua importância e o seu papel. Quando nós nos reunimos, 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele promete estar presente. Se nós orarmos 2 ou 3, tocando qualquer assunto, Jesus promete que o que vocês pedirem, o que nós pedirmos, já terá sido feito no céu. Há algo que Deus faz quando o povo de Deus se reúne, na coletividade, na Assembleia dos Santos, que estabelece um ponto de encontro, ou para usar o termo bem bíblico, para estabelecer tabernáculo, lugar de habitação de Deus. Esse lugar é especial, porque ele foi separado para este fim somente. Não vamos mostrar filmes aqui, não vamos tirar os bancos para jogar basquete, ou promover
qualquer outro tipo de atividade. Esse lugar foi consagrado para cultuar a Deus, buscar a sua face e ver vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo. É para isso que levantamos esse lugar. Este é o propósito deste lugar. Não é um museu, não é um salão de palestras, é uma casa de oração. Esta é uma casa de oração e será, até a volta de Cristo, uma casa de oração, lugar onde pessoas podem ter um encontro real e transformador com Deus. Então, Tiago diz, entre vocês, veja só a coletividade, entre vocês. Mais uma vez é o contexto não é só você está no seu quarto sozinho. Nós somos instruídos a ter uma vida de oração pessoal, não há dúvida, a ter seu momento de leitura da palavra, de oração. Mas entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, novamente, entre vocês, ou seja, o contexto da igreja. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em o nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderoso e eficaz. Ou seja, quem sofre, ora, quem está feliz, celebra. A oração, por que os presbíteros? Está falando da liderança da igreja. Isso não tem que ser feito em secreto no corredor depois do culto. Isso é algo que faz parte oficial da igreja. Por que chamar os líderes? Porque os líderes conduzem a igreja. Isso é feito na comunhão dos santos. Não precisa achar um curandeiro, alguém cuja oração é tiro e queda, aquela pessoa que tem assim aquele gancho de esquerda espiritual que dá um nocaute em qualquer tipo de doença. Aquele tem reza forte. Reza forte não é reza forte, né? Não. A igreja, este lugar onde nós nos reunimos, aqui é o lugar constituído por Deus, para que essas coisas aconteçam para a honra e glória do Senhor e para o nosso bem. Para a honra e glória do Senhor, mas também para o nosso bem. O que vem do Senhor não acrescenta dores, não é penoso, mas acontece às claras. Não tem que acontecer num beco ou num lugar secreto, acontece no contexto. E mais, se houver cometido pecados, agora ele não está dizendo que doença é o resultado de pecado, entenda isso, porque há quem pode equivocadamente associar pecado à doença e dizer, toda doença é um pecado não confessado, e eu já ouvi isso. Mas quem tira essa conclusão não leu com cuidado. Diz, e se houver pecado? Ele não diz que todo mundo que está enfermo cometeu pecado. Não. E se houver o pecado, por que nós temos que orar por quem pecou? Meus irmãos, o pecado nos adoece, não só fisicamente, mas adoece a nossa alma. Tira a nossa paz, tira a nossa alegria, tira a nossa confiança perante Deus. Adoece. Davi disse, enquanto eu não confessei, o meu pecado fez apodrecer os meus ossos. E o pecado não confessado, o pecado que não é trazido aos pés de Cristo, ele nos faz mal, ele corrói, ele cansa, ele nos suga, ele faz com que nos sintamos cada dia mais longe de Deus. E eu preciso mais de Deus a cada dia, a cada manhã eu preciso da sua misericórdia. Então, aqui, meus irmãos, olhe, ninguém aqui
merece estar aqui. Todos nós somos pecadores, todos nós. Todos nós. E meu irmão, se você não acredita nisso, pergunte à sua esposa, que ela pode te dizer: você não presta. Até os melhores entre nós pecamos por egoísmo, descuidado. Todos nós. A nossa raiva, a nossa frustração, a nossa impaciência, que fere o coração delas. Eu posso falar isso de cadeira. Às vezes eu sou muito impaciente, chegando a ferir as pessoas ao meu redor. E eu reconheço que eu sou um pecador. Diga comigo: eu sou um pecador. Mas eu sou salvo pela graça de Deus, ou seja, não é por meus méritos. Quando eu chegar no céu, eu saberei que não fui eu que fui com as minhas próprias pernas, foi o Senhor que me carregou o caminho inteiro. É a sua graça que me sustenta. E aqui, meus irmãos, não é um lugar onde você tem que se mostrar mais santo do que os outros. Não. Aqui é o lugar onde as nossas feridas, onde as nossas enfermidades, onde os nossos pecados são curados e são perdoados. Esse é um lugar de perdão, é um lugar da graça de Deus. Não é um lugar onde a gente tem que fazer de conta que somos mais santos do que os demais. Não, eu não faço de contas isso absolutamente. Eu reconheço que sem Deus eu estou perdido. Diga comigo: sem Deus eu estou perdido. Sem Deus eu estou perdido. Mas o pecado me traz um certo tipo de doença. É uma doença da alma, é uma frieza, é uma distância, é um cansaço. Então como vamos agir? Bom, em vez de fazermos filas de oração aqui na igreja, antes e depois de cada culto, eu estarei, por exemplo, à noite eu venho, mas eu não prego. Quando eu não estou pregando fora, eu estou aqui. Então, pode vir cedo, que eu oro por você, vou orar pela sua cura. Se você tem alguém que você conhece que precisa de cura divina, traga essa pessoa. Quem não estiver, digamos, porque nós temos várias coisas acontecendo aqui. Temos escola bíblica dominical, temos curso de novos membros. Então quem estiver, digamos assim, de serviço, né, fazendo outras coisas, quem não estiver, está aqui. Estarei orando para quem quiser. Não será espetaculoso, não vamos colocar aqui letreiro Igreja dos Milagres. Não, essa é uma igreja cristã. E dentro da normalidade, dentro de algo absolutamente natural, vão acontecer coisas sobrenaturais, porque é o poder de Deus que atua em nós. Paulo disse, quando ele rasgou as roupas: nós somos iguais a todos. Então nós não vamos andar com ares de, se falar comigo normalmente, eu responderei normalmente, porque eu sou um cara normal, mais ou menos normal. Não sei se minha família concorda comigo, mas filho, sou normal. Com um certo ar de charme, mas normal. Não sou eu, é Deus que atua em nós, é Deus que atuará. Ele concede dons, profecia, línguas, essa linguagem de oração sobre a qual já falei, profecia sobre a qual falei semana passada e retrasada. Se nós tivermos um compromisso com a igreja, com nossa família de fé, imagina só o que Deus não poderá fazer no nosso meio. É o que eu desejo de coração. Assim que, eu só não vou fazer hoje porque eu não tenho óleo, mas não é que o óleo, não é o óleo
que importa, você entende? Não é o óleo que importa. Mas já que Tiago falou, unja com óleo, eu vou obedecer, porque Deus vai cumprir a sua palavra. Então, tendo óleo, eu vou orar com unção com óleo. Eu vou andar com uma garrafinha de óleo assim que eu achar as garrafinhas de óleo. Então, em algum lugar, depois da mudança, não achamos mais o óleo, mas vamos achar e vamos trazer. E assim que tiver, a gente avisa, olha, traz, vamos lá. Acho que semana que vem já vamos arrumar, até semana que vem vamos arranjar umas garrafinhas com óleo. E é só pedir, nem que seja lá, sabe? Meu pai orava muito pelos enfermos. Ele começou seu ministério nesse país orando pelos enfermos. No meu 10º aniversário, quando eu fiz 10 anos de idade, meu pai lá na ABI, no auditório da Associação Brasileira de Imprensa, me chamou, disse, filho, vem ficar do meu lado. E ele impunha as suas mãos sobre as pessoas e disse, agora filho, veja só essa pessoa. E eu ficava ao lado, ele me ensinando como orar pelos enfermos, né? Eu me lembro que uma senhora chegou e ele impôs as mãos assim. Ela disse, eu esperava uma oração mais pentecostal. Quando ele disse amém, ela esperava. Aí ele disse, não seja por isso. Aí ele, pau, vai. E ela, essa foi uma oração. Essa foi uma oração assim, uau, agora sim, fui orada. Ai, ai. Deus vai libertar muita gente da sua escravidão aqui neste lugar. Deus vai curar muitas pessoas. Agora, uma coisinha só para terminar. Por que ele fez isso? Por que Jesus fez isso? Por que Paulo fez isso? Lázaro ressuscitou dos mortos, mas ele não está vivo hoje. Ele morreu. Por que curar? Por que Deus cura? Eu tenho pensado essa semana toda, por que Deus cura? Se a gente já vai morrer mesmo, por que Ele cura? Parece uma pergunta boba para alguns, mas para outros é assim, puxa. Ele cura por compaixão. Deus me quer bem. Eu sei que há sofrimentos que nós sustentamos, que Deus permite. Eu já fui curado de tantas coisas. Minha esposa já foi curada de tantas coisas. Meus irmãos, os que a acompanham há alguns anos sabem que ela passou por uma depressão clínica profunda, que me tirou do púlpito, me tirou. Durante anos eu vivia, parece que no deserto. E hoje ela está de pé e está bem. Graças a Deus. Quantas pessoas oraram? Quantas vezes eu orei? Quantas vezes eu cansei de orar? Quantas noites em lágrimas eu reclamava com Deus e perguntava por quê? Mas eu posso dizer hoje que Deus teve compaixão de mim. Ela ainda precisa de cura, sim, ela tem outras coisas. Tá com escoliose degenerativo que deixa ela com muita dor. Tem domingos que ela está aqui de cadeira de rodas. Hoje não, graças a Deus, está lá militando firme e forte com a criançada, está lá dando sua aula, fazendo sua dinâmica, e a cada dia para nós é um milagre. Mas sabe o que ela disse para mim? Eu quero orar pelos enfermos também, porque eu sei o que é sofrer. Ele nos quer bem. Ele cura porque Ele nos ama. Não é só para reforçar a pregação do Evangelho. Ele cura porque Ele nos ama e nos quer bem. E esse é o nosso propósito. É sermos instrumentos simples como somos, falhos como somos, pecadores salvos pela graça, para que o amor de Deus seja expressado livremente em nossos corações. Vamos curvar as nossas cabeças.
Amado Deus e Pai, nós nos comprometemos, a liderança desta igreja, representada por mim, nos comprometemos a fielmente ministrar em palavra e oração o teu amor, o teu poder, a tua graça. Que toda honra, que toda glória sejam dadas a ti somente. Que o Senhor Jesus Cristo seja exaltado neste lugar, por cada vida resgatada, cada vício rompido, cada enfermidade derrotada. Que cada oração seja, em primeiro lugar, para o teu louvor, para a tua exaltação, para que o teu Espírito ministre no nosso meio, trazendo vigor, alegria profunda do nosso ser, em te contemplar e te servir, neste mundo de trevas e de violência e de dor, de incertezas, de enfermidades. Que este lugar seja uma torre de luz e uma porta para o céu, não para a nossa glória, não para enaltecer quem quer que seja, a não ser Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus. É isto que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém.